Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Deputados e senadores se reúnem daqui a pouco para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A sessão só é possível graças a um acordo entre governo e oposicionistas. A última exigência dos parlamentares foi cumprida hoje com a vinda dos futuros ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, à Comissão Mista de Orçamento. O acordo vem sendo costurado há semanas. O objetivo da oposição é garantir que a nova equipe econômica siga à risca as diretrizes e o orçamento definidos pelo Congresso Nacional, ao contrário do que aconteceu este ano. No início de dezembro, a base governista conseguiu aprovar projeto do Executivo que altera o cálculo do superávit primário para 2014. Após a reunião desta terça-feira, que contou com a participação dos futuros ministros da Fazenda e do Planejamento, parlamentares oposicionistas saíram satisfeitos. Nós firmamos um compromisso com a bancada do governo, que foi cumprido hoje, a fixação de metas que não serão mudadas no exercício fiscal de 2015, e esse compromisso foi explicitado pelos dois ministros da área econômica, e aí, evidentemente, nós temos o compromisso de votarmos tanto a LDO 2015 como também a lei orçamentária para o próximo ano. Já o orçamento vai exigir mais esforço de deputados e senadores. Ele deve ser colocado em votação na próxima segunda-feira, antes do início do recesso parlamentar. O que nós temos agora é que correr, para que nós tenhamos condições materiais de votar o orçamento até segunda-feira. O orçamento, ele geralmente é apreciado no final de cada ano por acordo. E aí, essa questão do quórum para a deliberação passa a não ser levada em consideração em função do acordo. Amanhã, quarta-feira, o futuro ministro da Fazenda, Joaquim Levy, deve vir ao Senado explicar as medidas econômicas que serão tomadas pelo governo. E foi publicada a mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. O Congresso aprovou a alteração na semana passada. A meta de superávit para 2014 era de 116 bilhões de reais. Agora a União está autorizada a bater tudo o que gastou com investimentos do PAC e o que deixou de recolher com as desonerações tributárias. O presidente do Banco Central, que esteve hoje no Senado para relatar o andamento da política monetária, falou sobre a inflação deste ano e sobre uma das metas da LDO para o ano que vem, economizar 1,2% do PIB, 66 bilhões de reais, para o pagamento dos juros da dívida pública. Uma conjuntura que não é uma conjuntura das mais benignas, para usar um eufemismo aqui em relação ao cenário internacional, então é um desafio sim. Quer dizer, nós falávamos em 2% antes, 1,2% vai ser desafiante, mas é factível. Se vai ser possível em 2014 estar abaixo do topo da meta de inflação de 6,5%, a resposta é positiva. Alexandre Tombini também garantiu que o Banco Central fará o que for necessário para reduzir a inflação, mas, segundo ele, ajustes de preços farão com que o custo de vida suba nos próximos meses, comece a baixar ainda no primeiro semestre e em 2016 atinja o centro da meta de 4,5% ao ano. 7 senadoras se manifestaram hoje no plenário contra Jair Bolsonaro. Na semana passada, o deputado do PP e militar da reserva afirmou que não estupraria a deputada do PT, Maria do Rosário, porque ela não merece. Maria do Rosário é ex-ministra dos Direitos Humanos e havia acabado de discursar sobre a Comissão da Verdade, que apurou os crimes cometidos pela ditadura militar. Nesta terça, as senadoras entregaram um requerimento para que a mesa diretora do Senado reforce junto à Câmara o pedido de providências contra o deputado por quebra de decoro. A presidente da Comissão de Direitos Humanos fez o pedido. O que o deputado Jair Bolsonaro fez na Câmara dos Deputados e reiteradamente em outras ocasiões também teve postura semelhante, nós não podemos conviver com esse tipo de comportamento por parte de um parlamentar federal. Então, a Comissão de Direitos Humanos aprovou o requerimento e gostaria o senhor presidente de fazer a entrega formal a Vossa Excelência com a presença aqui das mulheres parlamentares aqui do Senado Federal. E fazemos de imediato uma solicitação para que o referido requerimento seja lido e encaminhado o mais rápido possível.
Nesta terça-feira, o Conselho de Ética da Câmara instalou processo disciplinar contra Bolsonaro, a pedido do PT, PCdoB, PSB e PSOL. E a deputada Maria do Rosário protocolou queixa-crime contra o deputado no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República também denunciou o deputado ao STF por incitação ao crime de estupro. O plenário do Senado aprovou hoje à noite o projeto de lei que reforma o Código de Processo Civil. A matéria que agiliza as decisões judiciais envolvendo bens e contratos entre particulares segue para a sanção presidencial. A repórter Glauciene Lara acompanhou a sessão e tem os detalhes. Boa noite, Glauciene. Boa noite. Foi uma sessão longa. A votação estava marcada para as 11 horas da manhã, mas não houve quórum. A sessão foi reaberta às 2 da tarde, mas a votação só começou às 7 da noite por causa dos discursos de despedida dos senadores. O plenário do Senado aprovou o texto principal do novo Código de Processo Civil. O ministro Luiz Fux, do STF, acompanhou a votação. Ele foi o presidente da comissão de juristas que elaborou o texto do novo CPC em 2009. Em 2010, o texto foi aprovado pelo Senado, encaminhado à Câmara dos Deputados e retornou ao Senado em abril deste ano, porque os deputados fizeram emendas ao texto. Não houve acordo para a votação dos destaques apresentados ao texto. Foram 16. 12 foram acatados pelo relator, senador Vital do Rego. Por isso, a votação desses destaques ficou para amanhã, ao meio-dia. O novo Código de Processo Civil pode reduzir em pelo menos 50% o tempo dos processos na Justiça Civil, segundo o ministro Luiz Fux, que elaborou o texto em 2009. Isso porque ele reduz a quantidade de recursos e aposta na conciliação. Depois da votação no Congresso, o texto ainda precisa ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff e logo após a sanção, um ano depois da sanção, o texto entra em vigor. Depois da votação de amanhã ao meio-dia, o plenário, à 1 da tarde, se reúne para votar outros projetos no que pode ser a última sessão deliberativa do plenário do Senado neste ano. Um deles é o que torna o feminicídio um tipo de homicídio qualificado, reconhecido e tipificado no Código Penal. O outro projeto previsto para ser votado amanhã é o que convalida os incentivos fiscais já concedidos pelos governos estaduais a empresas que receberam esses benefícios para se instalar no Estado. Esse faz parte da reforma fiscal discutida pelo Senado ao longo de 2013 e 2014. Hermes. Obrigado, Glauciene. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite.